Michel, há uns 10 anos atrás, pra mim seria um chapéu, apenas um chapéu. Hoje minha concepção mudou completamente. Pra mim também. É só um objeto, né? Não tinha Exatamente. história, não tinha nada. Não tinha nada por trás, né? Hoje, nada mais nada menos que a nossa história. A nossa história daqui. Pouca gente conhece, né? Pouca gente sabe, pouca gente entende o porquê de emoji, de cartola no Tanger's Club, ou porque algumas embalagens vêm com desenho de Chapéuzinho. chapéu. Exatamente. Mas a gente vai contar um pouquinho dessa história, né? É bem por aí. Você lembra quando a gente estava sentado em San Diego, né? Na fábrica da Tangiers? A gente estava sentado, acho que jogando, se eu não me engano. Se não me engano, a gente estava jogando carta, alguma coisa assim. Bom, a gente já jogou, assistiu filme, olha, Jantou. foi E tanta tudo. coisa, tantos momentos Mas incríveis. isso me marcou. A gente estava sentado naquela tradicional mesa quadrada de reunião. E aí, a gente não entendia muito bem ainda o inglês, a gente escuta o Eric falando 96X. E eu olhei pra você, Please, please. eu olhei pra você olhou pra mim, a gente não entendeu muito bem e deixamos rolar, o papo continuou e tal. Aí sei lá, o que, uns 20, 30 minutos depois? Até porque não tinha esse assunto, não tinha nada, né? Do nada, veio do nada. Veio do nada. Aí sei lá, uns 20 minutos depois chegam 4 rótulos. Em brancos na mesa, né? E a gente olhou um pra cara do outro. Até então, sem entender nada. E depois vem os 4 sacos, né? Com tabaco selado já. Exatamente, até então a gente não tinha visto o que estava escrito. A gente imaginava, mas a gente não tinha certeza do que era. E nem pra quem era. Exatamente. E nem pra quem era. Exatamente. Aí o Eric fala que vai presentear a gente naquele momento, porque naquele momento a gente tinha entendido o que era Tangiers. Na verdade ele fala... Na verdade ele não falou na hora, né? Ele pegou os rótulos, começou a escrever. Ele embalou, ele dobrou na mão, carimbou, verdade. Fez uma dedicatória. Só que não deu pra ler o que ele estava escrevendo. E ficou aquele... Mistério no ar, mistério como no ar, sempre. e a gente morrendo de vontade de... Será que isso é pra gente? Será que é um presente pra gente? E ele fala, isso aqui é muito mais do que um tabaco. Isso aqui não é só um tabaco. Verdade. Tem Verdade. muita coisa atrás disso. Tem muito amor, tem muito carinho, tem muita dedicação. Tem Existe- muito trabalho, tem muita pesquisa, tem muito estudo, tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas. Essa palavra, tem muitas pessoas. E vocês realmente entenderam. E esse é o meu presente pra vocês. Aí a gente foi ver, claro. Na hora a gente ficou estático, sem entender. Ele fez uma dedicatória pra cada um, pra mim, pra você, pro nosso pai, pra nossa mãe. E falou que hoje a gente entende o que era a Tangiers. A Tangiers. E isso era um troféu, uma bonificação, um presente, uma lembrança dele, porque a gente não entendia o que era. E até hoje a gente não teve coragem de abrir, né? E até hoje as assinadas não estão abertas. E a gente nunca vai abrir. Mas, tempo bom, né? Dá saudade, né? Dá saudade, mas só ficou lembrança boa, cara. Só. ficou lembrança Demais, boa. demais. Eu não trocaria nada que a gente viveu, a gente aprendeu muito, a gente foi formado praticamente dentro da Tangiers. Dá pra gente falar que a gente teve a nossa formação ali de arguile praticamente com a Tangiers. O Eric ensinou muito pra gente. Ensinou muito. Né? Não só sobre a cultura do arguile, mas de uma maneira em geral, né? Ele sabia tudo, ele ensinava tudo. Tudo ele parava pra poder explicar. Fazia questão. Fazia questão, né? Entendesse. Até nos filmes que a gente assistia, ele explicava a diferença da CIA pra SWAT. Pausava com a mangueira o teclado e explicava. Exatamente. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o sabor, né?
Exatamente. Sobre a Extreme Kenny Mint, que todo mundo fala, todo mundo deseja experimentar, todos sabem que é uma coisa limitada, que o Eric não produzia. Não tem pra venda. Em larga escala, né? Então todo mundo quis, né, um dia provar isso. E hoje nós temos aqui na nossa mão. Esse eu acho que é o maior troféu que a gente pode falar da nossa vida hoje. Sim. Depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos. Depois de 10 anos, quase 10 anos, nós temos o troféu na nossa mão, que é Tangiers Club Extreme Kenny Mint. Isso aqui é muito mais, significa muito pra gente. Algumas pessoas vão entender, outras não, e na verdade é muito difícil, né, a gente conseguir passar a experiência, né? Passar o que a gente sentiu, o que a gente viveu, é muito difícil. É. Falando um pouco do sabor, sim, que eu acho que é uma curiosidade do pessoal. Sim. A Kenny em si, ela não dá pra você comparar, é o que eu sempre falo pra todo mundo. O cara fala, gente, mas o que é essa Kenny? Quem não entende, quem não conhece, quem não é do mercado, quem nunca fumou. Poxa, você Por fala que Kenny, você fala Kenny, Kenny Mint, Kenny? Kenny Mint? Tem gosto do quê? Eu paro e penso, eu nunca sei falar. Eu falo, Kenny tem gosto de Kenny. Extreme Kenny Mint tem gosto de Extreme Kenny Mint. Exato. É algo que se assemelha a Kenny Mint, mas eu acho que se eu pudesse usar uma palavra, eu colocaria que seria o dobro. Na parte de refrescância. Sim, eu sinto um gelado dobrado. Sim. Mas no limite. Com Não certeza. aquele gelado que chega a incomodar, aquilo que chega pra pegar na garganta, que você fala, meu Deus, não dá mais. Eu acho que, pra variar, tem um equilíbrio, mas você vê que se sobressai mesmo a refrescância na Extreme Kenny Mint. Então, eu acho que é difícil de descrever. As pessoas têm que provar a Extreme Kenny Mint se tiver oportunidade. Tentar adquirir, a gente não sabe se vai ter disponível, se não vai. Como tudo na Tangiers, sempre é um mistério. Tudo na Tangiers. Então, mostro mais uma vez para vocês. Da maneira raiz, vamos dizer, né? Da maneira antiga, em rótulo. A gente não sabe se isso pode se tornar essa nova embalagem. Na Tangiers tudo é uma hora se avança, outra hora se recua um pouco, né? E é isso. Pra vocês, Tangiers Club Extreme Kenny Mint.